mais um Arena Labô. É uma alegria estar aqui com todo mundo de novo. E antes da gente apresentar o tema, e quem está aqui hoje para discutir esse tema, eu queria fazer o agradecimento. Eu, Andréa Kogan, assistente acadêmica do Labô, agradeço demais a todos os parceiros que nos ajudam em todos os eventos que a gente tem. Especialmente nesses eventos presenciais aqui no Tucarena, a equipe do Tuca, a TV PUC e a todos os nossos voluntários e staff que a gente fala, que estão aqui trabalhando com a gente. Agradecimento especial ao nosso diretor acadêmico, Luiz Felipe Pondé, que eu sempre faço essa virada aqui, né, porque é tudo combinado, né, gente? Tudo uma estratégia. Então, e a Fundação São Paulo, que proporciona tudo isso para a gente, eu agradeço demais. A plateia presente, aos coordenadores e aos pesquisadores, muito obrigada por tudo. Hoje, a nossa discussão é marketing, consumo e mintam por misericórdia. Sim, quem já ouviu essa frase sabe que ela é do nosso querido Nelson Rodrigues. Hoje a gente vai discutir, mediados pelo Rogério Tineu, coordenador do Grupo de Consumo, Sociedade e Tendências, todas essas questões envolvendo marketing, consumo, verdade, felicidade, mentira, permeados pelo Nelson Rodrigues. Então, a gente tem hoje aqui, eu agradeço muito, Flávia, Paulo, Rogério, Francisco, Dani, muito obrigada. E, como sempre, a gente vai passar a palavra para eles, eles vão fazer a apresentação e a discussão, e depois a gente vai abrir para as perguntas da plateia. Como que são essas perguntas, gente? Via DM no nosso Instagram. Tá? Então, quem quiser fazer pergunta durante a apresentação, pode já mandar LabôPUC-SP no Instagram, e a gente vai fazendo as perguntas e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada, bem-vindos. Boa discussão, gente. Vamos lá. Tá ok, boa noite. André, muito obrigado pelo convite. Pondé, obrigado também pelo convite. E aqui eu vou apresentar os nossos colegas, começando aqui pelo meu lado esquerdo, que é o Paulo Sabino, publicitário, brander e professor universitário, graduado em comunicação social, publicidade e propaganda pela FAP, especialista em marketing político eleitoral pela USP e comunicação cultural pela PUC São Paulo. Também mestre e doutor em comunicação semiótica por esta casa. Do lado direito, a Daniele Batagin, psicóloga clínica, né? Ela atua com atendimento de religiosos e instituições católicas, pós-graduada em psicologia da religião e mestre em ciências das religiões pela PUC São Paulo. E coordenadora do grupo de pesquisa do Labô, né? No grupo Nelson Rodrigues, Filosofia e Religião. Do meu lado esquerdo, a Flávia Ariello, professora universitária da área de História da Arte, doutora em Ciência da Religião pela PUC São Paulo e pesquisadora do grupo Nelson Rodrigues. Né? E pós-doc, né? Pós-doutora também pelo Labô. Né? Ótimo. Né? E, do meu lado direito, o Francisco Parente, bacharel em Cinema pela FAP, mestre e doutorando em Comunicação e Semiótica pela PUC, especialista em Filosofia na Universidade Estácio de Sá, pesquisador de pesquisa cultura do consumo, Sociedade de Tendências, aqui também do Labô. Tá? Bom, boa noite a todos os colegas, e gostaria de começar a fazer uma pergunta para as meninas. E aí vocês estão distantes, eu não sei quem vai querer responder primeiro. Você, Dani? Pode ser? Pode ser as duas. Eu vou fazer a pergunta e vocês se entreolham. Né? Então, vamos lá. Uma pergunta, acho que inicial, acho que seria interessante. Né? Quem foi Nelson Rodrigues e qual a sua importância para os dias atuais? Acho que a gente pode compor essa resposta, né, Flávia? Nelson Rodrigues nasce em Recife, em 1912. Né? 4 anos após o seu nascimento, ele vem para o Rio de Janeiro. Né? Vou pular assim, um pouquinho os anos para não fazer uma cronologia muito grande, mas assim, acho que um ponto interessante, já na infância do Nelson Rodrigues, é uma redação, né, Flávia, que ele escreve aos 7 anos, onde a escola faz um concurso de redação, e essa professora, né, selecionou as 2 melhores redações, né,
Uma foi feita a leitura na sala, né, como uma grande redação, ótima redação, e a do Nelson Rodrigues não pôde ser lida, porque ele escreveu a história de um adultério, né, onde essa mulher tem um caso, o marido rompe a casa, pega essa mulher ali com o pecado sendo acontecido, né? E aí acontece um assassinato. Então, assim, essa professora enxerga, né, a grande importância que essa criança poderia ter na escrita. Eu acho que, se fosse nos dias atuais, provavelmente seria levada na coordenadora, na psicóloga da escola, e aí chamaria os pais, e seria um caos, né? Mas, naquela época, a professora teve a sensibilidade de enxergar aquilo com um potencial... uma potencial veia criativa, dramatúrgica já, né, um ensaio para o trágico que o Nelson Rodrigues tinha ali na escrita dessa redação. Aos 13 anos, ele já começa a ser colunista, né, de crimes, né, e faz os relatos ali no jornal, emergido já nesse espaço de tragédia, nesse espaço do caos, do humano, do mais pura maldade, vamos dizer assim, do ser humano, não com a maquiagem que a sociedade pretende colocar para ficar palatável. Ele está olhando a tragédia, eu diria, num patamar mais denso, né? Anos depois, né, o pai, no jornal que a família Rodrigues trabalhava, né, houve uma notícia de um adultério, né, primeira página, um escândalo, né, e a adúltera, ela ficou assim completamente traumatizada ali com o ocorrido, e resolve que ela ia matar o pai do Nelson Rodrigues, né. Adentrou o jornal perguntando onde está, e ele não estava na redação, e ele mata. O Nelson Rodrigues estava descendo na escada para tomar um café, como era praxe dele, e ele escutou os tiros, né, o grito do irmão dele, e acaba morrendo. Então, assim, quando você pergunta quem é Nelson Rodrigues, a gente tem um ser humano intrinsecamente ligado com as questões mais caóticas e mais trágicas que é possível na vida do humano. Não sei se você quer complementar, porque, assim, eu fiz um resumo até aqui, eu acho que a Flávia pode continuar. Eu acho que, acima de tudo, quando a gente pensa em Nelson Rodrigues, logo vem a participação dele em 2 grandes momentos da nossa história, jornal e teatro, né? Então, a gente sempre lembra dele em relação a que grande dramaturgo foi esse homem. Mas, acima de tudo, o Nelson foi um obsessivo, né? E aí os psicólogos presentes aqui entendem disso muito bem. Nelson, ele tinha muitas obsessões, e essas obsessões ficavam claras na sua escrita, seja no jornal, que é o lugar onde ele mais se sentia à vontade, né? Ele foi um grande jornalista, um grande cronista de futebol, né, que deu essa abertura aí para o Brasil. Mas ele era um obsessivo em relação a alguns temas específicos, inclusive o nosso tema, que é a mentira, né? Então, ele, a partir dessas obsessões, a gente também chama, né, ele também fica conhecido como um grande profeta, porque ele tinha essa capacidade de enxergar não só a verdade das coisas, mas a hipocrisia e o quanto ele tentava puxar a gente desse lodo da hipocrisia brasileira, né? Flávia, aproveitando aí essa última palavrinha, hipocrisia, como o Nelson Rodrigues tratava essa questão, a questão da hipocrisia e a felicidade? Isso é a pergunta de $1 milhão, né? E é uma resposta imensa, porque a gente pode olhar para toda a obra. E o Nelson, ele produziu muito, né? Tudo que o Nelson pensava, ele escrevia, e tudo que ele escrevia, ele publicava, porque ele dependia disso para viver, né? Então, ele, não só com o teatro dele, mas também com as crônicas do jornal, que eram diárias. Então, foi uma vida baseada na escrita. O que é a hipocrisia, no fim das contas, senão a farsa, né? Senão a maneira de você olhar para a vida, entender o que é a verdade, mas simular algo para não deixar com que essa verdade seja evidente. Então, você me pergunta sobre felicidade e hipocrisia em Nelson Rodrigues.
E a verdade é que não há felicidade em Nelson Rodrigues. Né? Qualquer pessoa aqui que já tenha se deparado com qualquer obra dele, né, seja um conto da vida como ela é, já vai ter essa noção de que a felicidade não está nos planos da natureza humana. E é isso que ele vai trazer para a gente. O Nelson ele fica conhecido como um jansenista brasileiro, não é à toa. O Sábato Magaldi, né, crítico literário, é quem dá essa alcunha para o Nelson e diz, olha, o Nelson é o nosso grande investigador da alma humana, ele vai até o osso. E quando ele vai até o osso, o que ele acha? Um monte de porcaria, né, daquilo que a gente é feito. Então, não há felicidade porque o Nelson, inclusive por conta da vida dele, né, conforme a gente vai avançando na história do Nelson, a gente vai vendo que as tragédias se abatem sobre ele, sobre a família, de maneira incansável, incessante. Né? Se você for ler as memórias, você vai começar a passar pela primeira tragédia, a segunda fala, mas não é possível. Isso tudo aconteceu com esse homem, com essa família. Né? Então, uma pessoa que vive dessa forma trágica e escreve sobre isso, não tem como dourar a pílula. Então, Nelson não doura a pílula. Ele, de fato, vai falar sobre a mentira por misericórdia, mas não tem nada a ver com hipocrisia. É exatamente o contrário da hipocrisia. Né? Acho que é isso. Ótimo. Dani, quer complementar? Não, eu assino embaixo disso tudo que a Flávia colocou. Né? Se a gente vê um personagem feliz na obra rodriguiana, provavelmente é porque ele está enganado. Né? A pessoa atraída deve ser a última a saber. Né? Então, ela está feliz, está todo mundo percebendo que a adúltera está traindo, e o esposo, né, ele é o último a saber. Então, naquele momento, até aquele momento, ele está feliz. Né? Se ele fica sabendo, aí essa felicidade acaba. Então, quando há um caso de um personagem que a gente possa fazer o mapeamento de que ele é feliz, é uma falsa felicidade, né? Não é uma felicidade numa possibilidade concreta, é uma felicidade simulada. E isso tem um monte, né? Porque o ser humano ele se ilude com uma série de propostas que não são consistentes, e isso fica muito claro. Ótimo, obrigado. Francisco, indo nessa onda da hipocrisia, e também acho que um pouco da simulação, mas a hipocrisia da moral pública é pautada pelo marketing? Então, eu acho que esse seria, talvez, um dos grandes temas que o Nelson se debruçaria hoje em dia. Né? O Nelson ele gostava de colocar também nas histórias dele o dia a dia que ele tinha no jornal, né? Como na Falecida, né? Tem aqueles caras do jornal que vão falar do Broto, que morreu atropelado por um bonde, eles estão falando que a menina era uma maravilha, e que outra morreu e também era, né? Então, assim, ele coloca esses bastidores, eu acho que hoje, provavelmente, ele colocaria uma agência de marketing ali, né? Discutindo, né? Como que seria esses bastidores, essa criação. Mas é interessante pensar, porque, assim, quando a gente... Porque, assim, né? O que um marketing ele faz, né? O marketing, ele, como diria o papa do marketing, que é o Kotler, né? Quer dizer, ele agrega valor a um produto, mas não é simplesmente que você compra um valor simbólico ali, né? Você está comprando ali categorias estéticas, políticas, morais, categorias que serão aplicadas à sua vida, né? Você está, na verdade, comprando uma identidade, um modo de abstração da realidade naquilo. Né? Essas categorias, o marketing, elas são categorias que entram na nossa vida e que pautam o nosso existir. Né? Então, quer dizer assim, eu acho que... E claro que o marketing ele tem uma finalidade, ele é uma racionalidade, uma epistemologia muito clara para fazer com que a máquina continue girando. Só que a gente sabe que a máquina, ela não... Né? Geralmente quem está muito feliz nela é porque está numa felicidade simulada. Né? Geralmente é porque assim, o marketing ele quer fazer com que a coisa funcione, e a gente vê que há uma discrepância muito grande entre o discurso do marketing e a realidade concreta. Né? Quer dizer, nunca se falou tanto de empoderamento, mas, ao mesmo tempo, as profissões são cada vez mais socateadas, os salários são cada vez piores, e se você ganha um pouco melhor, você morre de medo de ser mandado embora. Nunca se falou tanto de se aceitar, aceitação, mas as pessoas tomam antidepressivo, ansiolítico o tempo todo.
Quer dizer, os índices de suicídio são assustadores, né? Então, quer dizer assim, o marketing ele pauta a hipocrisia porque ele é o abraço, né? Porque assim, o Nelson ele está falando de uma dimensão muito humana, né? Como as nossas duas pesquisadoras aqui colocaram, né? Quer dizer, ele está falando sobre essa dureza da vida ser como é, né? E a gente tentar trazer um véu que faça com que ela seja suportável. Só que o problema é que o marketing ele já é uma racionalidade que vai instrumentalizar esse discurso junto com a ideologia. E aí ele vai criar uma sociedade de simulação em que a ideologia ela vai tentar se construir como uma moral pública, né? E aí ela vai acabar pautando, né, a hipocrisia. Você estava falando, me veio aqui o Baudrillard na cabeça, a questão de simulacro e simulação. Você consegue ir um pouco nessa linha? Explicar como que se dá essas simulações ou esses simulacros, quando o indivíduo entra naquela simulação e passa a acreditar que aquilo é real, e aí se torna um simulacro. Porque essa questão do Jean Baudrillard, quando ele vai falar que a realidade ela é sequestrada pela imagem, né, é no sentido de que o mundo ele se tornou performático, né? No sentido de que a gente vai performar para o dispositivo, para isso ser captado e passar a existir como realidade, não como o real, né, que o Lacan coloca, né, que é a fuga de tudo isso, né, é aquela dura concretude da vida como ela é. Mas assim, que a ideia é que você tem que performar diante de um dispositivo e ser transformado em imagem. Aí, já emendando com a pergunta do se é possível alguma solidariedade verdadeira diante do câncer hoje em dia, é uma ideia de que uma sociedade que porque assim, o Jean Baudrillard ainda está falando numa sociedade de comunicação de massa, mas pensando hoje em dia nas redes e no marketing como se constitui, é como se as pessoas elas fossem impelidas a performar diante do dispositivo ou a partir do dispositivo para ser, digamos assim, aceita ou para dar uma resposta, uma satisfação àquele grupo que está imbuído justamente nessas categorias criadas pelo marketing, que são as modas das redes sociais, quer dizer. Então, nesse sentido, por exemplo, a gente tem essa simulação da misericórdia, essa simulação da preocupação com tragédias que acontecem a quilômetros, que se fosse há 300 anos atrás, a gente ia demorar 3 anos para saber o que aconteceu, e a gente não sente nada, porque também ela já chega no modo espetaculoso, né? Chega com imagens, manchetes, que a gente já viu várias vezes, não é verdade? Então, eu acho que essa noção de que, assim, não é simplesmente que... Não é que, assim, o marketing ele cria uma mentirinha, e aí você passa a acreditar na mentirinha, e ela passa a pautar a moral pública. Mas no sentido de que, assim, hoje em dia com as redes, você é compelido a participar disso, a criar isso, a ter uma construção orgânica dessa performance, e você vai ser comido por imagens. Não é que um professor aqui da PUC escreveu a herdeconofagia, né? Você vai ser comido por imagens, você vai ser devorado por essas imagens, e você vai passar também a contribuir para esse discurso, mas que vai existir apenas na imagem, e não fora dela, que é essa realidade concreta, em que o marido, como aquela história que você contou, né, do Nelson, né, quando ele tinha 12 anos, ele escreve que o marido ele mata a mulher de um jeito brutal, ele esquarteja ela, daí ele ajoelha e pede perdão. Nossa, o cara era demais, né? Entendeu? Quer dizer, é uma complexidade que não comporta no mundo do marketing. Né, vocês ouvem essa história, vocês já conseguem imaginar especialistas indo no YouTube falar sobre masculinidade tóxica, né, e abuso, e não sei o quê. Né? E quando, na verdade, o Nelson está tratando de uma dimensão que escapa da simulação. Porque a simulação ela segue mandamentos da indústria cultural. Ela tem que ser simples, ela tem que ser idiota, ela tem que ser palatável, ela tem que ser boba. Né? Perfeito, Francisco, muito obrigado. Agora para o Paulo, eu ia falar Paulão, né, mas o Paulo Sabino... Pode chamar de Paulão, porque Paulinho não combina comigo. É, né? o grande Paulo. Paulo, em que medida é possível relacionar a hipocrisia exposta nas peças e crônicas de Nelson Rodrigues com aquela do marketing? É a mesma coisa? Definitivamente não. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, o Labor. Não, definitivamente não. Pelo menos na minha visão, eu não sou um especialista em Nelson Rodrigues, mas eu entendo que ele é um crítico daquela hipocrisia própria de uma sociedade conservadora,
católica, que era a sociedade ali do Rio de Janeiro, dos anos 40, dos anos 50, quando ele escreveu suas peças e suas crônicas. Ele próprio, um conservador, né, mesmo reacionário, como ele próprio se dizia. Né? Então, assim, eu acho que a hipocrisia de se pregar uma coisa, de dizer uma coisa, mas praticar outra, é diferente do que se faz no marketing. Eu, como profissional de publicidade, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com isso, porque eu venho da área, especificamente da área de criação publicitária. Né? Eu fui redator, diretor de criação, de agências e tal. E nós, profissionais de criação, não é querendo nos isentar, mas nós somos, como dizia um velho publicitário, nós somos meio que pistoleiros de aluguel. Né? Você atira naquele cara ali e pronto. Eu não faço julgamentos. Né? Então, o profissional de criação ele tem que pegar uma estratégia que não foi elaborada por ele, foi elaborada pelo marketing do cliente, pela área de planejamento estratégico das agências, e ele vai transformar isso num produto criativo que seja capaz de mobilizar a audiência, gerar adesão, enfim. Então, eu acho muito difícil fazer uma comparação direta entre uma coisa e outra. O que o marketing faz é vender felicidade. Felicidade. Eu sei bem disso porque durante 2 décadas, eu tive o duvidoso privilégio de atender uma marca muito importante na época de produto para saúde oral, para higiene oral. Né? Essa marca não existe mais no mercado, saiu lá nos anos 90, mas foi substituída por outra. E o que nós fazíamos era exatamente isso. O que é um creme dental? Né? Um creme dental é sabão, com um pouco de flúor e um temperinho de hortelã, menta ou tutti-frutti, o que você quiser, né? Para te dar uma sensação agradável de estar usando. Né? Agora, não é verdade que como a gente mostrava nos comerciais, que ao escovar os dentinhos, você vai ficar com os dentes brancos. Não vai. Não é verdade que você vai mergulhar no mundo refrescante do Mar do Caribe, que é o tipo de comercial que eu cansei de fazer. Eu viajei muito fazendo esse tipo de comercial. Morria de vergonha, porque é muito ruim isso aí, né? Como peça publicitária, mas funciona. E a gente tinha que seguir essa estratégia. Então, é uma venda de felicidade, com promessas de sucesso. Né? Tinha até uma marca de cigarro, acreditem vocês, que são mais jovens aí, não vão lembrar, porque na época já se fez publicidade de cigarro no mundo. E eu lembro de uma que era um cigarro chamado Hollywood, que tinha um tema que é ao sucesso. Né? E mostrava o quê? Fumantes escalando montanhas. Né? O cara vai lá a 3.500 metros de altura, onde não tem oxigênio, e o cara é fumante. Aí chega lá em cima, acende um cigarro. E aí tinha um jinglezinho. O Homem do Marlboro, clássico, aquele cowboy com a cara toda marcada pelo sol inclemente do deserto do Arizona, tocando as vacas dele, de repente ele parava numa cerca e acendia um cigarro. Né? A gente soube depois que o ator fumava mesmo e morreu de câncer. Coitado. Enfim, então vende-se uma felicidade falsa. Eu não acho que seja exatamente mentira, porque a felicidade é como o consumidor se sente. Né? Se ele, ao consumir aquele produto, ele se sente recompensado emocionalmente, você é psicóloga, né? Você deve saber como é que lida com isso. Acho que você não está mentindo, você está dando para ele uma razão para ele ser feliz. Não é mesmo? Então, nós fazíamos isso. Então, só para concluir, então, como diz o professor Pondé, eu vi numa entrevista dele, a publicidade vende o otimismo como um imperativo categórico. Tá certo? Então, não é possível você fazer um comercial de sucesso, há exceções. Né?
Há exceções, mas geralmente você não vai fazer uma campanha de sucesso, seja na internet, na televisão, nos meios tradicionais, onde você vai vender tristeza. Então, o que é diferente de mentir? Mentir é dizer que A não é A, que A é B. Né? Então, é preciso entender que tem um certo silogismo nisso, e que não é essa mentira do marketing. Há casos de mentira? Há. Por exemplo, eu trabalhei algum tempo com branding, que é construção de imagem de marca, para alguns clientes. Então, uma das coisas que você tem que fazer é o storytelling da marca. Então, você tem que contar um pouco, isso não é uma propaganda, isso você põe no site da empresa, você põe no Facebook da empresa, você conta uma história. Você tem casos de fracassos retumbantes. Eu dou um exemplo. Alguém lembra da marca de sorvetes Dileto? Foi uma marca que fez um estrondoso sucesso. Tinha tudo quanto era ponto de venda, supermercado, lanchonetes, tinha lá a geladeirinha da Dileto. Um dos sócios era um coleguinha meu, publicitário, mas ele não era o sócio principal. Né? E ele recebeu o briefing do sócio principal de construir uma história daquele sorvete, que seria o avô daquele outro sócio, que teria vindo da Itália, trouxe uma receita, tal. Depois descobriu-se, a imprensa descobriu, que não era nada verdadeiro. Né? E o rapaz, que inclusive também não sabia, ele escreveu a história, ele não sabia disso. Né? A empresa se dissolveu. Que mais? Suco do bem. Todo mundo já viu no supermercado o suco do bem. É do mal. É do mal. Né? Está indo muito mal, inclusive, no mercado por isso, porque o storytelling deles não é verdadeiro. É um produto tão venenoso quanto qualquer outro produto industrializado, né? Alimento processado. Hollister, uma marca americana que cresceu para atender um público de elite e acabou virando camisa falsificada da Abercrombie Fitch, né, que você vê no ponto de ônibus, vendida por R$10. Essa marca foi destruída porque ela construiu-se um storytelling que não era verdadeiro. Mas você tem exemplos, um exemplo que eu gosto muito, que eu falo, inclusive, em salas de aula, é o da grife masculina, predominantemente masculina, Richards. Né? E eu gosto porque eu fui um usuário, quando eu ainda podia pagar pelas coisas, eu usava muita coisa da Richards. Né? É um cara do Rio de Janeiro, surfista, e ele criou um storytelling para aquela marca que é a história dele. Então, é a roupa do cara aventureiro, do cara cool, mas com um espírito relaxado. Né? Essa marca é bem sucedida até hoje. Começou como uma boutiquezinha, e hoje há uns 40 anos atrás, e hoje é uma marca muito bem sucedida. O que mais? É isso. Então, são exemplos de que o marketing, se ele mentir, ele vai fazer mal para o produto. É infalível. É infalível. Eu falo como publicitário. Se eu tenho um cliente que chega para mim e diz, minta, por misericórdia, eu vou dizer não. Não, eu abro mão, não quero fazer, passa para outro, porque eu vou ser responsável pelo seu fracasso. Então, a mentira não funciona em marketing. Dourar a pílula, passar um batonzinho, passar um rímelzinho, uma coisinha, tudo bem. Agora, mentir não funciona. Então, tentando só rapidamente juntar o que o Paulo falou e o que o Francisco falou sobre mentira e simulação, existem alguns produtos de algumas empresas, principalmente fast food, de comida, essas empresas, grandes lanchonetes, não vou ficar falando nomes aqui, marcas, que elas dão a entender que está dentro da ideia um pouco da simulação. Então, tem lá um creme que é colocado numa casquinha que as pessoas acham que é sorvete. E sorvete leva leite. E nenhuma dessas empresas de rede coloca que é sorvete lá. Fala que é sobremesa gelada.
Então, sorvete, né, na nossa legislação, leva a leite. Portanto, não tem leite, não é sorvete. E é interessante, porque não aparece o shake, não sei se vocês já viram, né? Mas não tem o milk na frente, só tem o shake. Né? Enfim, aquela massa batida ali. Enfim, gororoba. Então, enfim, essas coisas, isso está dentro da simulação, por vezes é proposital, que induz. Então, existe uma indução. Né? Bom, mas, voltando aqui e para Dani, eu não falei que é mentira, né? Existe a indução, mas vamos voltar lá no Nelson Rodrigues. Por que a mentira é tão importante para o Nelson Rodrigues? Que encrenca, né? Na verdade, o mentir e essa ideia até do mentir por misericórdia, Rogério, ele vem numa perspectiva de que o Nelson entende que o ser humano não é capaz de suportar toda a verdade. Né? A Flávia até citou a questão do profético, né? do olhar profético do Nelson Rodrigues. E quando a gente pensa nessa questão do olhar profético, um profeta, ele consegue olhar a vida, as coisas, as situações, as pessoas com o olhar de Deus. E quando você olha para as coisas com o olhar de Deus, você enfrenta uma realidade e um espaço tão absoluto de informação que o ser humano não dá conta de absorver tudo isso. Então, a mentira que o Nelson Rodrigues brinca, né, nessa expressão, traz essa frase, né, por ser um grande frasista, né, ficou muito conhecida, ela vem na perspectiva de que, assim, como o ser humano não é capaz de lidar com toda a verdade, a gente precisa proteger ele dessa informação que vai levar ele para esse espaço miserável. Né? Até numa conversa, é interessante que, conversando com o Otto Lara Rezende em um certo momento, o Otto Lara Rezende diz que o ser humano é feliz porque ele morre, porque ele vive. E o Nelson, ao contrário. O Otto Lara Rezende diz que o ser humano é triste porque morre, e o Nelson Rodrigues fala não, ele é triste porque vive. Né? A tristeza está contida na vida e não na morte. Enquanto o Otto Lara Rezende estava lá mentindo para ele mesmo que a infelicidade, né, estaria no fato da morte, o Nelson Rodrigues está dizendo não, está ali na vida, né? Então você vai sofrer diariamente e você não pode acessar a verdade, porque assim tem um outro autor, né? O Ernest Becker, que ele trabalha bem esse conceito da mentira caracterológica, que eu acho que é isso que o Nelson Rodrigues mostra com esse aspecto na obra dele, que assim, se você for levantar de manhã e for pensar na verdade mais absoluta da vida, você volta a dormir porque você vai morrer. Por que eu vou levantar e vou viver se eu vou morrer? Então, você volta para a cama e dorme, porque não faz o menor sentido, né, você enfrentar determinadas coisas. É óbvio que a gente tem uma série de possibilidades de atribuição de sentido, e que a gente enfrenta a vida, e que a gente cai e levanta. Não estou dizendo que a gente não tem que continuar dessa forma, mas o Nelson, nas possibilidades de escrita que ele traz, com os inúmeros arquétipos que ele constrói, personagens dos mais diversos, ele está trazendo, né? Por isso que ele é tão indigesto, algumas realidades que o ser humano não dá conta de aguentar. Né? É até interessante, vocês estavam falando aqui da simulação e tudo mais, me fez pensar, né? A gente não chegou a mencionar muito sobre o teatro, né, Flávia? Mas a peça que, de fato, coloca como um divisor de águas o teatro brasileiro, né, que é Vestido de Noiva, que foi dirigida pelo Zibinski, um diretor polonês, ele exatamente trabalha a ideia, o texto dele escrito em 3 planos, né, o da memória, o da realidade e o da alucinação. Então, vocês estavam contando aquilo, e eu pensei assim, existe talvez um paralelo aí, né, do que o marketing talvez faça, né, com a venda da imagem, do produto, né? Esse acesso à realidade, mas com uma série de alucinações, né? O Mar do Caribe, a refrescância do hortelã. Só que o Nelson faz isso dentro de uma perspectiva do humano, e isso é insuportável.
Flávia, quer acrescentar? Mas antes, eu lembrei do creme dental daquela marca Colinos, que era fantástico, né? Que era os anos 50, né? Não, eu sei que você... Não, você não é velha. Flávia, por favor, sobre a mentira. É só para acrescentar mais uma coisa que eu pensei, que é o seguinte, voltando na história da redação, uma coisa que sempre aparecia nas discussões do nosso grupo era a seguinte: eu ficava encasquetada que não é possível que essa criança de 7 anos, 6 para 7, né, tenha escrito algo tão tenebroso, né, dessa magnitude, e o Nelson, ele conta isso logo nas primeiras páginas das memórias, né, do livro A Menina Sem Estrela. E aí eu fiquei pensando, a verdade é que tanto faz se ele inventou, né, porque cadê? Eu, como historiadora, ficava, cadê a fonte primária? Cadê essa redação? Porque eu quero ver, porque não é possível. Né? Mas, ao mesmo tempo, tanto faz se isso é verdade ou não, é porque o que interessa é a narrativa. Nelson é mestre em construir narrativas poderosas, narrativas que vão tanto do humor mais hilário. O Nelson tem um humor muito peculiar, né? Inclusive, talvez a gente até trabalhe isso no nosso grupo no próximo semestre, porque é um humor que, inclusive, é insuportável para muita gente. Né? Então, ele vai do trágico ao pitoresco, né? O humor, a questão de será que ele era pornográfico ou não era? Então, no final das contas, até reacionário, né? O Paulão citou, super polêmico. Por quê? Ele vai dizer, eu sou reacionário, mas eu sou reacionário contra tudo aquilo que não presta. Então, veja, não está indo para o campo do reacionário, mas por quê? Porque, na época, as pessoas falavam, Nelson Rodrigues, esse reacionário, essa pessoa que... E ele... Exatamente nesse período. Então, assim, batia na direita, à esquerda, à direita, e o Nelson, a verdade é que ele nunca agradou ninguém, mas estamos aqui falando sobre ele. Então, no final, alguma coisa deu muito certo. É a narrativa. É o jeito dele contar a história e como ele prende. Tanto é que a linguagem do Nelson é única. Ninguém consegue copiar. Ninguém consegue copiar. Ótimo, obrigado. Francisco. Suspense. Podemos dizer que a natureza retórica do marketing se restringe ao plano da mentira? O Paulo Voltando já falou que não. Exato. Mas eu quero saber você, como da área de cinema, semiótica, né? Não, assim, Que publicitário, lógico que ele ia defender. Ele mentiu. Tenho certeza. Não, assim, é que eu acho que assim, essa pergunta é interessante, porque assim, eu acho que falar que o marketing mente é um lugar comum, entendeu? Falar que a refrescância não é tanto quanto aquela, dizer que o lanche não é daquele tamanho, né? Não é igual a foto, né? Dizer esse tipo de coisa é um lugar comum, mas assim, é muito reducionista colocar o marketing nesse plano só da mentira ou da inverdade, né? Quer dizer, o que um marketing faz, na verdade, é forjar um imaginário, né? É isso que o marketing faz, né? O marketing, na verdade, o que ele está fazendo é criando categorias que vão balizar o comportamento das pessoas, né? É aquilo que a Bárbara Cassan, num livro chamado Efeito Sofístico, que ela vai meio que tentar salvar a honra dos sofistas diante dos filósofos gregos, né, que acusavam eles, né? De certo modo, a gente só tem acesso aos sofistas por causa do Platão, né, que ele era muito generoso com seus adversários. Né? Mas assim, ela vai falar que enquanto que o filósofo estava preocupado numa noção ontológica da palavra, né, de uma palavra que se refere à coisa concreta, uma palavra que celebra o ser, o sofista ele estava pensando numa palavra no sentido logológico, uma palavra que cria o ser, uma palavra que cria o mundo, porque a palavra ela teria uma força behaviorista. Né? Quer dizer, quando você fala alguma coisa, você induz a pessoa a agir daquela maneira. Não à toa, o Gorgias faz a defesa de Helena. Né? Fala, mas se Helena foi levada no chaveco, é tão poderoso quanto se ela tivesse sido arrastada à força ou por um deus. Porque o Paris criou um mundo na medida em que ele usava a retórica. Se alguém entrar aqui agora gritando fogo, todo mundo vai correr. Mas vocês sentiram o cheiro de fogo? Vocês viram a fumaça? Vocês sentiram a temperatura aumentando? Mas a gente faz isso porque a gente está condicionado pela palavra. A palavra, então, ela tem uma função criadora do ser. Ela tem um valor behaviorista. Né?
Só que o marketing ele vai muito além disso, né? Porque o marketing ele também usa de outros meios, de outras mídias. E o marketing ele é na verdade um filtro do mundo, né? Aquilo que o Adorno e o Horkheimer falavam na dialética do esclarecimento, que a indústria cultural ela vira o filtro do mundo da ideologia, né, para as elites dominantes e tudo mais. Mas assim, o marketing, digamos assim, ele seria um aprimoramento, porque ainda eles estão falando de um marketing de massa, né? Não era aquele marketing de segmentação, não era aquele marketing de aprofundamento, aquele marketing de storytelling, né? Que o Paulão se referiu há pouco. Quer dizer assim, então o marketing é numa noção de que ele vira uma epistemologia de mundo, ele vira um lugar que cria categorias políticas, né? Que é uma coisa que a gente acaba vendo, né? Que a gente acaba esbarrando, né? Quer dizer, a gente vê categorias da indústria cultural sendo aplicadas à política, né? Quer dizer, isso é um marketing funcionando, né? Quando, por exemplo, teve aqui a eleição, né, de 2022, queriam saber em quem a Anitta ia votar, né? Que realmente é um voto decisivo, né? É uma grande questão política, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Achei que ela ia fazer um discurso assim, tipo, sei lá, né? Péricles, assim e tal. E aí ela virou e falou que o Lula era o Dumbledore e o Bolsonaro era o Voldemort. Duas categorias da indústria cultural, do maniqueísmo, sendo aplicadas à política. Quer dizer assim, então acho que é isso que no final das contas o marketing faz. Só que a indústria cultural é mais direta nesse trato, né? Mas isso que o marketing faz, entendeu? Ele vende empoderamento feminino em shampoo. E a pessoa acredita que compra. Porque ela acredita que há um traço da identidade dela, da história, da cultura dela, e nesse sentido história e cultura e o simulacro já passaram longe, né? Não é mesmo? Né? Passaram longe já, né? E ela acredita que ela está comprando. Então, assim, eles vendem uma noção epistemológica da realidade. E ao ponto que alguns desses indivíduos eles defendem com a própria vida aquela marca, né? Acho bem interessante isso, né, Paulão? Como é que isso funciona? Então, Você que é brander. É o marketing advocacy, né? Exato. Advocacia de marca. Você criar advogados para a marca, né? Mas eu só queria fazer um pequeno esclarecimento. Eu falei aqui muito como publicitário, mas eu não sou um estrategista de marketing. Isso são os meus clientes, né? Então, o marketing mente, se deixar, mente sim. Mente sim. A gente tem que controlar eles, né? Às vezes, no nível de desgaste pessoal, né? E é ruim você ter desgaste pessoal num business cheio de dinheiro, né? E eu trabalhei em agência multinacional aqui na Europa. É uma decisão de dizer não ao cliente, é uma decisão complicada, né? Porque ele quer vender, ele quer construir valor para a marca, ele quer criar imaginários de felicidade, e dane-se se aquilo é verdade ou não. Os publicitários tendem, não todos, mas muitos tendem, a não aceitar isso. Até a página 3, porque na hora que tem que assinar o cheque, o cara aceita, né? Eu já fui dono de agência, eu já precisei aceitar algumas vezes, porque eu tenho conta para pagar. Mas o marketing, sim, mente, se deixar, mente. Bom, já indo nessa linha, é possível dizer um monte de mentiras só falando a verdade? Esse é um clássico. As mentiras do marketing da publicidade podem ser entendidas como misericordiosas? Bom, uma coisa de cada vez. Sim, é possível dizer um monte de mentiras falando só a verdade. Para quem não sabe, essa é uma frase clássica da publicidade. Eu estou olhando aqui o público, aqui, a grande maioria não tinha, acho que nem nascido quando esse comercial foi feito. Esse é um comercial da Folha de São Paulo, que eu considero brilhante, embora ele não tenha sido pedido pelo cliente, foi uma sacada que o criativo lá teve e vendeu para o cliente e tal, mas deu muito certo, né? Ganhou muito prêmio e tal. Eu estava no Festival de Cannes de Publicidade quando eles ganharam um Leão de Ouro com isso aí. Para quem não sabe, é uma imagem começa com um ponto preto que vai se abrindo e vai percebendo que é a retícula. Para quem não sabe o que é retícula, vamos traduzir em linguagem atual, pixel. Tá? Mas antigamente era retícula, né? Material impresso. Então, e um locutor começa a dizer coisas. Este homem
salvou a sua nação, tirou-a da mediocridade, foi baixando a inflação, que estava 10 anos antes em 300.000%, caiu para 20%, melhorou o padrão de vida, o índice de desenvolvimento humano, e a Câmara vai afastando, 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 até que a foto é a do Hitler, né? E aí o locutor diz o seguinte: é possível dizer um monte de mentiras falando sua verdade, né? E tudo aquilo era verdade. O cara fez grandes coisas pela Alemanha naquela época, mas fez o que fez também, né? Eu estava até tendo uma discussão esses dias com uma pessoa muito próxima minha, que tem uma visão um pouco exagerada, radical liberal, né? E assim, que fala que não, o Milei na Argentina, ele está dando certo, porque ele conseguiu resolver o problema da inflação, que agora só está em 2 dígitos por mês, está tendente à queda e tal. Mas e o resto, né? Você não pode julgar, né, uma economia, uma gestão pública só pela economia. Você precisa analisar o conjunto da obra. O caso do Hitler é um exemplo clássico. Mussolini também, né? O cara levou o ego do povo italiano, do povo alemão, aos píncaros na época. Os caras não tinham nem noção do que estava acontecendo. Então, sim, é possível dizer um monte de mentiras falando sua verdade, né? Você pode falar um monte de coisas sobre um produto e, na verdade, você não está, não sei se mentindo, mas você não está dizendo exatamente a verdade. Exemplo, eu gosto de dar exemplo. Coca-Cola, né? Acho que o slogan é mais ou menos isso: abra a felicidade com Coca-Cola. É essa a frase, né? Gente, Para a felicidade. abra a felicidade. Gente, aquilo é água gaseificada, com muito sódio, com muito açúcar, e faz mal. E CO2, faz muito mal. Então, eu não acho que você abrir uma garrafa de Coca-Cola vai levar você ao mundo da felicidade. Assim como escovar dentes com a pasta de dente Colinos e depois Sorriso, que nós jogamos tudo para ela, também não vai transportar você para o mundo maravilhoso da refrescância, da felicidade, ou a cerveja que você consome geralmente nos comerciais, nas peças publicitárias, você consome na praia, jogando vôlei, praticando esportes, todo mundo é sarado, todo mundo é bonito, todo mundo está feliz e todo mundo toma cerveja, qualquer cerveja, porque todas fazem a mesma coisa, né? E o que faz a cerveja ali? Nada. Nada. Cerveja é só cerveja, né? É um fermentado de malte, quando a cerveja é boa, se não é de arroz, essa cerveja de botequim, e com 5% de álcool no máximo. As pessoas bebem cerveja para subir um pouco o teor alcoólico, é isso. Ninguém toma cerveja porque é gostoso. Eu gosto de cerveja. As pessoas me perguntam: por que você toma cerveja? Eu falo: eu tomo cerveja porque tem álcool. Se eu quisesse tomar uma coisa gostosa, docinha, eu tomava Coca-Cola, que quando eu abro a tampa, ela me leva para o mundo da felicidade. Então, tudo é feito dessa maneira. Então, é possível você dizer um monte de bobagem, um monte de mentira, ou meias verdades, falando só aquilo que é verdadeiro, né? Você consumir cerveja na praia é muito bom. É muito legal, é muito gostoso. Eu moro na praia agora, então eu vejo as pessoas ali felizes. Mas não é a cerveja que faz isso. Qual era a segunda pergunta? Eu já esqueci, já, né? Deixa eu pegar minha cola aqui, né? Como bom professor, a gente vive com cola. As mentiras do marketing da publicidade podem ser entendidas como misericordiosas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que o Nelson Rodrigues, do pouco que eu conheço dele, mas, obviamente, eu li alguma coisa, já assisti peça dele, mas não sou especialista, e fui ler agora um pouquinho mais, né, para entender um pouquinho mais a cabeça do cara. Quando ele fala em mentira como um ato misericordioso,
Ele está falando que a mentira, às vezes, é importante para asfaltar o convívio social. Você não vai chegar para uma pessoa que está doente numa UTI, em estado terminal, e vai dizer, mano, vai preparando aí, que você vai embarcar, deixa um abraço meu para São Pedro, você vai morrer. Você não faz isso. É desumano fazer isso com uma pessoa que está nos seus últimos momentos. Então, a mentira, às vezes, ela é um ato generoso, de misericórdia, que ajuda a estabelecer um melhor convívio social, né? Isto é o que o Nelson Rodrigues fala. Ele não está defendendo a mentira como um ato legal, bacana, bom em si mesmo, né? E nem como o Kant, que dizia que a verdade é um imperativo categórico, né? Exagerava também, né? Você às vezes precisa mentir. Eu não tenho por hábito mentir, mas eu, às vezes, quando eu sei que se eu disser a verdade para uma pessoa, eu vou ofendê-la, e não é necessário dizer a verdade naquele educação, momento. você mente, né? Não, ou eu minto, ou eu não digo nada, ou eu fujo do assunto, porque não é legal, né? Não sei quem foi, acho que foi o professor Pondé, que numa entrevista falou, você não vai chegar para uma pessoa que fez 6 meses de dieta, e está desesperada para emagrecer, e dizer, nossa, faz tempo que eu não te vejo, mas, filha, como você está gorda. Isso é de uma insensibilidade, né, que não tem cabimento. Então, nesse sentido, eu acho que a mentira é um ato misericordioso. Agora, no marketing, não. Né? O marketing não cabe, embora se faça, às vezes, mentira, mas ele não faz isso por misericórdia, ele faz isso para vender mais. Ou, na melhor das hipóteses, para agregar valor para a marca, né? Que é o que os caras de branding fazem. Ótimo, Paulo, obrigado. Flávia, posso fazer uma pergunta nessa linha aí também? Sobre a criação de falsas necessidades geradas pelo marketing, ou mintam por misericórdia, nos leva para 2 caminhos ao mesmo tempo. Nelson Rodrigues não doura a pílula sobre a natureza humana, o amor e a morte, mas principalmente por isso sabe que o homem não está preparado para receber a verdade, que é insuportável. Então a mentira é um alento para gerar uma falsa necessidade sobre casamento, amor, felicidade. Então, ainda que Nelson Rodrigues não minta para seu leitor escancaradamente, nossa humanidade corrompida e selvagem. Ele ressalta a necessidade de conviver com essa mentira para uma vida suportável, que vai na linha do que o Paulo estava comentando. E como é que fica essa relação aí da mentira misericordiosa, né, do Nelson Rodrigues com o marketing, com a publicidade, com isso que nós já comentamos aqui? A Dani mencionou que quando a gente tem a adúltera, né, que o marido tem que ser o último a saber, a verdade é que o marido não deve saber nunca. Essa que é a questão. E esse é o marketing do Nelson, inclusive, né, que ele trabalha muito. Daquelas obsessões que eu falei que o Nelson adora, tem 2 que se repetem muito, né, que são muito constantes, que é o amor e a morte. Né? E, dentro disso, a questão do convívio do casamento. Então, o Nelson tem uma obra muito interessante chamada Não é Possível Ser Feliz e Amar ao Mesmo Tempo. Amar e ser feliz. Que dá na mesma. Não é possível amar e ser feliz ao mesmo tempo. Que, na verdade, ele escreveu... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Né? Porque, né, quem casa sabe das coisas, não só quem casa, mas tudo bem, pessoal. Bom, a grande questão aqui é a seguinte, por que eu estou falando do casamento? Né? Não sou eu, é o Nelson. Ele escreveu isso sob um pseudônimo, né, que é a Mirna. E a Mirna tinha uma coluna no jornal. Então, as mulheres, chamava Mirna Escreve, e as mulheres escreviam para a Mirna, narrando, olha, Mirna, porque eu estou apaixonada, ou porque ele não me quer, ou porque meu casamento é horrível, e a Mirna respondia. E ali a sinceridade era gigantesca, pelo fim da hipocrisia, mas, ao mesmo tempo,
o que é necessário você manter dessa mentira misericordiosa. Porque o Nelson dizia, principalmente na relação a dois, homem, mulher, enfim, relação dos casais em geral, a felicidade ela está presente às vezes não. Ele diz que a relação básica entre os casais é de arestas, não é de felicidade. E isso ele dizia, inclusive, de si próprio e daquilo que ele viveu com os seus amores. E quando ele, inclusive, decide deixar a primeira mulher para ir viver com a segunda, ele diz, olha, nosso casamento, as conversas eram tristes. Por quê? Porque amor não é sobre felicidade. É claro que isso é um marketing que não vende, né, pessoal? Vamos lá. Isso talvez não venda muito bem. Mas o Nelson era muito bom em publicidade. Então, essa ideia da misericórdia tem a ver com aquilo que a Dani trouxe, no sentido de, olha, a gente não suporta. Tem coisa que não dá. A verdade é insuportável. Então, a gente precisa ter graça, e isso Nelson tinha também de sobra. Ele trabalhava muito no campo da transcendência. Ele dizia que só frequentava igrejas vazias, e essa relação que ele tinha com esse mundo transcendente era absolutamente plena de graça. Agora, se ele não fosse bom em marketing, a gente não estaria aqui falando dele, principalmente com aquelas frases inesquecíveis, como, por exemplo, a pior solidão é estar na presença de um paulista. E como é que ele desenvolve essa ideia? Ele diz que é o seguinte, ele veio para São Paulo, e chegou aqui, ele foi almoçar, e quando ele foi para o banheiro, pediu uma sobremesa, foi para o banheiro. A hora que ele volta, o restaurante estava cheio, a hora que ele volta, o restaurante está vazio. Ele olha para o garçom e fala, ué, o que aconteceu aqui? Mas isso estava cheio de gente. O garçom virou para ele e falou, aqui trabalha-se. Por quê? Ele fala, mas olha só, nós, cariocas, a gente fundou o papo furado, a gente fundou a conversa mole. Paulista não dá conta disso. Então, veja que as construções que a gente tem em relação a isso... Pois é, vai bem nessa linha. O mineiro só é solidário no câncer. Então, a gente tem as frases que só é possível por conta da obsessividade dele em repetir, repetir, repetir. E, claro, isso é um bom marketing, no fim das contas. São mentiras misericordiosas. Dani, quer complementar? Você sabe que o Francisco estava falando, e eu estava pensando assim, poxa, se o Nelson estivesse aqui agora escutando o Francisco falar tudo isso, ele ia falar algo para o Francisco, que os idiotas vão dominar o mundo, não pela sua inteligência, mas porque eles são muitos. Quando você estava falando da Anitta e tudo mais, é incrível, a capacidade de reflexão, da profundidade que ele traz nessas pequenas frases. A gente, como pesquisadora do pensamento do Nelson Rodrigues, a gente, de fato, se debruça numa crônica, ao ponto de o título da crônica fazer um sentido no momento do início da leitura, e, após o término da leitura, aquele título ele faz um sentido completamente diferente. Então, assim, as pílulas que a gente vai tendo de Nelson Rodrigues, elas vão trazendo obras diferentes à medida da profundidade da reflexão que a gente faz, à medida do tempo que a gente consulta. Então, assim, é sensacional. Bom, eu estou sem tempo, já pedi falar para mim, acho que a meia hora que só tinha faltava 10 minutos, mas para fechar, prometo que é a última pergunta, fechar com o Francisco. Por que é necessário que venha um escritor nos explicar a vida como ela é? Porque isso não é evidente. Eu acho que isso passa por aquilo que o Barthes fala, no prazer da leitura, que ele fala, quer dizer assim, porque num mundo onde está tudo tomado, inclusive é interessante porque a gente tem várias pessoas que vêm de vários lugares diferentes, com trajetórias diferentes, mas todas têm a mesma cara, O mundo, agora a moda é superar um mundo dominado por desigualdades e preconceitos e tal, Esses dias até vi uma propaganda do Banco do Brasil, com uma mocinha novinha que anda de skate e tal. É legal, eu adoro ela, vou torcer por ela nas Olimpíadas e tal. E ela fala assim, não, porque eu enfrentei um mundo dominado por homens. Eu pensei, mas ela só compete com mulher.
Então não dominou o mundo, né? Mas enfim, mas assim, você vê que todas essas histórias elas são iguais. Então, assim, a força do poeta é trazer justamente aquele prazer estético com as mesmas palavras que a gente ouve no cotidiano, com aquelas mesmas estruturas, né? Mas dá uma força para elas muito maior, né? E ter aquele prazer de fugir do ordinário, né? De fugir daquela mediocridade. De, por exemplo, de o Nelson Rodrigues fazer um casal se encontrar apaixonado numa delegacia, depois que o marido, assediado pela cunhada, estrangula a cunhada. E isso é a prova de amor pela esposa. Né? E ela encontra ele e abraça ele na delegacia e fala que ama ele. Isso não é legal? É um barato vindo de Nelson, né? Quer dizer, é fugir desse comum, sabe? É fugir dessa ideia boba de storytelling, onde, como diz o Fernando Pessoa, todos eles príncipes da vida, onde há gente no mundo. E é isso. Vem o Nelson para mostrar o humano em sua demasia. Né? Então, esse é o prazer estético. É justamente isso. Essa fuga, esse véu, e tem que vir um poeta para rasgar esse véu. Ótimo, muito obrigado. Andréa? Muito obrigada, gente. Parabéns. Muito obrigada. Temos muitas perguntas. As perguntas, muito obrigada, gente. Estão maravilhosas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo. O Marcos fala o seguinte. Num texto recente do Byung-Chul Han, ele fala sobre a morte da narrativa. Ancorado em Benjamin, o filósofo coreano cita como o primeiro ponto da crise da narrativa o florescimento do gênero romance. Ele profetiza, dizendo que a narrativa acabou. Seria esse o motivo do colapso da propaganda, talvez? Nelson como profeta da nação? Acho que é para você, Francisco, talvez. Byung-Chul Han, etc. Vai lá. Ou Rogério. Não, depois eu faço. É interessante porque o Benjamin, nesse texto, Sim. A Morte do Narrador, é fantástico esse texto, ele vai citar que o último grande narrador é o Leskov, né, o escritor russo. Né? E é interessante como o Benjamin coloca isso, claro, ali ele exagera, né, enfim. Mas eu acho que tem um... Benjamin, deixa ele, né, gente? Exato, o Benjamin falando, mas quando ele fala do Leskov, por quê? Porque o Leskov ele narrava o cotidiano do povo russo. Uhum. Então ele viajava, né? Era um comerciante, então ele via as idiosincrasias, ele narrava justamente o dia a dia, o racismo, né, que existia lá no cotidiano entre os vários grupos étnicos viajando pela Rússia, né? Então ele falava assim, e quando eu li esse texto, né, porque o Pondé que me indicou esse texto, quando eu li esse texto, eu lembrei muito do Nelson Rodrigues. E vocês falando aqui do Nelson Rodrigues, me lembra muito isso, né, o Francisco colocou agora também, essa questão do cotidiano, dessas questões mais do dia a dia, Sim. das coisas prosaicas, e da Comezinhas. Né? Eu acho muito interessante isso. Né? Mas, Francisco, por favor. Quer complementar? Pode falar quem quiser, gente, na realidade. Então, eu acho que o problema, talvez, não seria... Porque, assim, é impossível a narrativa morrer, porque a narrativa, na verdade, ela é uma maneira da gente estruturar a nossa realidade. Né? Quer dizer, a narrativa é um modo que você tem de organizar o mundo dentro de um plano ficcional. Se a gente quiser exacerbar a coisa, a gente pode falar que tudo é narrativa, porque, de certo modo, a gente está sempre operando em um plano ficcional e estruturando o mundo, né, reduzindo a complexidade dele a alguns conceitos. Mas eu diria assim, que talvez o que tenha seja um grande desgaste, porque a gente vê que assim, a indústria cultural, o problema dela é que ela esgota. Né? É esse esgotamento de vários tipos de narrativas, e aí você tem, por exemplo, a arte moderna, os modernismos tentando ter um último respiro, quebrando com convenções, e aí você vê que logo isso se esgota, e vem o pós-modernismo que coloca tudo na mesmo balaio, e agora tudo é uma performance efêmera. Então, na verdade, assim, eu diria que, talvez, eu não li se é do Byung-Chul Han, mas assim, eu diria que talvez o que haja é uma grande apatia, um grande anestesiamento diante de uma avalanche de narrativas que vem de todos os lugares. Né? Quer dizer, assim, talvez seja... não propriamente o fim da narrativa em si, porque talvez nunca tenha se estudado
a métrica, a estética de narrativa, né? Somos professores de curso de comunicação, né? A gente ensina as pessoas a criar narrativas, a criar tramas, o mesmo no ponto de vista da propaganda, né? Criar um valor, um storytelling, mas talvez o sentido de uma apatia estética a isso, né? Você não ser mais capaz de sentir o tal prazer do texto que você tem, Nelson, e não tem na propaganda do Caribe. Complementando aqui rapidamente, o que o Benjamin fala no texto dele é justamente que as coisas ficam prosaicas, todo mundo tem as mesmas histórias. Ele está escrevendo isso no final dos anos 30. E é mais ou menos, nas sociedades urbanas, as nossas histórias são sempre as mesmas, né? Então, o indivíduo vai para Paris, vai lá no xizinho que está marcado e tira a foto postal. Então, as histórias parecem, ou as narrativas parecem sempre as mesmas, são repetidas. É um pouco nesse sentido. É aquilo que também, de modo brilhante, excepcional, o Robert Musil fala no Homem Sem Qualidades, né? Quer dizer, é uma sociedade que não há mais aquela experiência do indivíduo. As experiências são massificadas, são coletivas. Todo mundo passa por esse mesmo processo massificado. E aí não tem Perfeito. mais uma pessoa, um homem com qualidades. As qualidades são da massa. Preciso fazer outra biblioteca Labo, outro curso, né, Francisco? Tá ótimo, gente, que a gente faz a cobrança aqui com câmera, né, para não esquecer. Bom, vamos lá. Aliás, você vai dar o curso semestre que vem, né, gente? A gente já tinha combinado, no caso. O marketing, vou resumir aqui a pergunta do Diego, que o marketing tem como pressuposto a compreensão do ambiente no qual vivemos e tal, e, em termos gerais, a compreensão do macroambiente para a tomada de decisão no mercado, que envolve retorno financeiro, despesa, etc, etc. Se a quantidade de dados que produzimos sobre nós mesmos, sendo estocada em bancos de dados, forem analisados com boas práticas, metodológicas, no caso, o marketing pode produzir mapeamento de comportamento extremamente acurados, né, e que revelam a vida como ela é. E a sociedade, como ela se organiza. Será que as pesquisas do marketing, publicadas em periódicos sérios ou relatórios de empresas de consultoria, não são, na verdade, o lugar privilegiado para entendermos a vida como ela é no contemporâneo? Que excelente, Diego. Obrigada. Acho que sim. Uhum. Acho que sim. O problema é que, da maneira como eu enxergo as coisas, faz-se pouco isso. Quer dizer, o bom uso dos dados permite que se faça uma construção de uma marca, o estabelecimento dessa marca. Quem é o Diego? Diego, está aqui. Oi, Diego. Nelsinho, Diego. Então, assim, permite que uma marca seja bem-sucedida, justamente por se encaixar, criar valores que sejam de encaixe, como Legos, pecinhas de Lego, nessa sociedade que os dados demonstram. Uhum. Né? Infelizmente, faz-se pouco isso. Né? Às vezes, a campanha ou o trabalho de branding é feito em função dos desejos pessoais dos gestores de marketing. Uhum. Né? Eu já tive a oportunidade de ver um caso que é mais ou menos folclórico, já várias pessoas citam também essa experiência, especialmente o pessoal que trabalha com pesquisa de mercado, que, ao apresentar dados colhidos do mercado, ouvem do presidente da empresa, né, quando não do dono, mas geralmente do CEO de uma empresa, fala assim, eu não pago vocês para me trazer uma notícia. Né? Então, as pessoas precisam entender isso, né, porque senão vai acabar desembestando na mentira. Né? A mentira é fácil, né, porque às vezes ela atende a um desejo pessoal, carreirista, do marqueteirinho, júnior. Eu tive um caso engraçado. Eu morava em Lisboa nessa época e nós tínhamos um cliente que chamava-se Durex. Para quem não sabe, Durex é uma marca de preservativos e nós tínhamos que fazer uma campanha. Obviamente que é um assunto delicado. Você tem que, ainda mais numa sociedade muito conservadora, como a sociedade portuguesa. Então, nós fomos ao mercado, levantamos dados, juntamos
tudo e criamos uma campanha. Chego no cliente para apresentar, não estava o cara que ia aprovar, estava aqueles caras que pode dizer não, mas não pode dizer sim, né? Que era o gerentinho de produto, tudo júnior, né? A própria gerente de pesquisa. Aí o rapazinho vira para mim e fala assim, por que nós não fazemos uma campanha de alto impacto? Eu falei, sim, acho que esse é o objetivo nosso, né? Criar, gerar impacto e gerar valor através do impacto. Aí ele falou assim, não, imagina o metro, né? Eles chamam de metro. Imagine lá, opa, o metro de Lisboa envelopado com uma camisinha durex. E aí se coloca na entrada do túnel uma simulação de pelos pubianos. E aí, imagina só aquele trem entrando ali, lindo, maravilhoso. Eu falei assim, amiguinho, você vai dizer para o seu chefe que isso é uma ideia da agência ou tua? Ele falou, não, nós somos parceiros, é de vocês. Eu falei, negativo, meu. Você é jovem, se você perder o seu emprego, você arruma outro. Eu sou vice-presidente da empresa, eu não vou me arriscar a levar essa ideia, que é muito legal, muito divertida, para contar como piada, mas não vai levar a lugar nenhum, né? Então, não adianta você ter só os dados se você não souber conectar eles como peças de Lego, de modo que eles se transformem numa peça publicitária, uma peça de marketing eficiente e que responda ao que o consumidor pode desejar para ele. Perfeito. Está barrando a religião aqui, meninas. Vamos lá. Olha só, em 2009 estreou o filme O Inventor da Mentira, o primeiro mentiroso. O filme se passa em um mundo onde as pessoas só falam a verdade. E não existe o conceito de enganação. Um homem que está prestes a perder tudo inventa uma mentira e não muda só a natureza das coisas, mas cria a base da religião. Como usar a ideia da mentira misericordiosa como base religiosa de um bom senso e ir distante das fake news? Como é que a gente vê isso? Não sei se vocês querem falar sobre religião. Religião barra mentira, barra Nelson, barra fake news, barra necessidade. Super tranquilo. Vamos lá, gente. Eu acho complicado esse espaço de olhar a religião como mentira, porque se tem muitas categorias de conceitos envolvidas na religião, para a gente simplificar. Eu não posso colocar a religião como narrativa, né, para simplificar. Sim. E colocar que é uma verdade ou uma mentira, né? A gente precisa de crença, de fé, de graça, de misericórdia, de tantas categorias que eu acho muito simplista a gente pensar de uma forma binária, assim, como verdade ou mentira, né? Eu acredito que as religiões contêm muitas verdades e talvez pensando até na tradição católica, ela fez uso de talvez na narrativa, né, para se contar o caso de Lourdes, né? Se tem estudos que mostram uma questão social da época e que fez com que o milagre fosse contado de uma forma X. Mas eu não posso dizer que aquilo também afirmar 100%, com 100% de certeza que é uma mentira, né? São estudos que são feitos a partir de uma perspectiva, né, e que não houve o contato necessariamente com o evento, com o momento. Então, assim, e é um espaço onde essas outras categorias elas estão contidas ali, né? Então, assim, eu acho é simples demais, né? Eu acho que é até perigoso, perigoso, né? Claro. Dizer a verdade, né? É até ingênuo nos dias atuais, né? Então, assim, a narrativa do filme, eu não conheço esse filme, mas me fez lembrar de um livro onde vai vir o autor já. Tá bom. Intermitências da Morte, do Saramago. E que ele vai contar exatamente de um espaço onde o desejo foi atingido e ninguém mais morria. E o caos que isso se tornou, né? Então, assim, a gente precisa acho que foi Deus que deve ter planejado assim, não sei, de ordens e
e de conceitos paradoxais operando o tempo todo e que eles precisam esses opostos, eles dão uma sustentação para a vida, né? Perfeito. Então, assim, Flavinha, quer complementar? Sim. Dá para ir pelo caminho oposto também, eu fiquei pensando aqui. Claro que é perigoso a gente olhar para a religião como mentira, of course, mas uma dose de mentira dentro do universo religioso é necessária, né? No fim das contas, o Nelson, ele criticava os padres de passeata, né? Ele criticava uma hipocrisia gigantesca dentro da Igreja Católica no momento da ditadura militar e tudo mais. Então, ele tentava, obviamente, expor isso de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo, as religiões, a gente que já estudou isso profundamente sabe que elas precisam funcionar no campo simbólico. E o campo simbólico ele está ali no meio-fio, né? Dependendo de como você narra, não é só narrativa, mas dependendo de como você vai narrar aquilo, você consegue destruir impérios ou criar impérios e etc. Né? Então, e é interessante até colocar, Flávia, que quando você fala dos padres, né, de passeata, que o Nelson Rodrigues usa, né, e é um conceito do Nelson, que é os padres que perderam a humanidade, que perderam a religiosidade, que se afastaram de fato de Deus. A gente está falando do humano, né? Sim. Às vezes, esse humano que está exercendo aquela função está fazendo só uma função e não, de fato, toda uma mística contida em diversas religiões, né? Então, assim, a gente tem que separar o que é o transcendente e o que é o humano, né? Para a gente não colocar no mesmo saco. Cada vez mais vemos as estratégias do marketing sendo utilizadas na política. Isso tem nos levado a eleger pessoas despreparadas e que estão nos cargos de decisão apenas para gerar conteúdo, talvez. Há alguma forma de diminuir, controlar ou algo assim? Voto, né? Acho que é o seguinte, o que acaba acontecendo é que, principalmente com as redes sociais, elas potencializaram o fuxico, a mentira, o diz que me disse, né, o boato. Então, isso sempre existiu na humanidade, né? Mas as redes sociais têm essa capacidade de potencializar. E essa questão de o indivíduo, no caso do político ou das marcas, enfim, estar o tempo todo presente de alguma forma nas redes sociais. Então, o indivíduo está lá. Eu ando muito em transporte público, metrô, trem. Eu vejo as pessoas lá com o celular, no TikTok e outras mídias, assim, né, outras redes sociais fazendo isso. Ali, necessariamente, o indivíduo está vendo um conjunto de imagens, ele está escutando alguma coisa. Isso vai passando, aquilo vai se fixando. Né? Então, quanto mais esse indivíduo, a imagem dele aparece ali, fica mais popular, fica mais visível a todos. Me parece que as pessoas se acostumam com isso, com a presença daquele indivíduo. O conteúdo pouco importa. O conteúdo pouco importa. Se é verdade, se é mentira, se é um discurso lacunar, né, descrito lá pelo Althusser, eu vejo muito discurso lacunar. Você tem lá um discurso cheio de lacunas e ele encaixa. O que esses indivíduos fazem o tempo todo é isso. Tem um discurso, né? Aí fica essa guerra de narrativas, mas tem um discurso, tem um monte de lacunas. É um joguinho, ele vai encaixando a seu bel prazer. É tudo igual. Eu vejo assim, a mesma forma, a mesma forma e a mesma forma, o tempo todo. Eu queria acrescentar isso aí, porque eu já trabalhei muito em campanhas eleitorais, inclusive para presidente. A disseminação das redes sociais, e hoje todo mundo tem acesso às redes sociais, ela permite expor, e me dói dizer isso, eu não digo isso feliz da vida, até com uma certa vergonha, né? Mas expõe e dá oportunidade das pessoas verem determinados perfis de políticos no espelho. Aquele cara que fala como esse eleitor fala, né? Que tem um discurso que você vê no ponto de ônibus, no botequim da esquina. Eu não quero aqui entrar em polêmica política e ideológica, mas uma das razões
São várias, mas uma das razões que permitiu que o Bolsonaro fosse eleito foi porque ele fala Sim. o que se fala no ponto do ônibus. Eu também uso transporte público frequentemente. Eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem aquilo que o Bolsonaro diz, né? E sem pudor, né? E que muitos políticos pensam daquela maneira, mas têm um certo receio de dizer, porque acham que isso eleitoralmente não funciona. E o Bolsonaro não está nem aí, ele vai e fala o que ele quiser, né? Então, isso vai de encontro a certas expectativas, né? Isso criou, no lado esquerdo do espectro, um certo espanto, porque sempre houve essa ideia romântica de que o povo é bonzinho, que o povo é legal, mas as pessoas são conservadoras. Aqui no Brasil, eu vou repetir, me incomoda isso, mas é um fato, né? Nós vivemos num país careta. Só deixa eu, rapidamente, acho que foi ontem, né, que aconteceu mais uma vez o fato, uma mentira de que fake news, né, está na moda. Fake news, né? agora a gente fala. A mentira de que iria romper um dique, uma barragem no Rio Grande do Sul, e os próprios militares começaram a evacuar, né, a localidade, e esses militares lá no Rio Grande do Sul foram já afastados, tá, pelo que eu li hoje. Essa mentira de que uma barragem vai romper, isso vem dos anos 60. Isso é recorrente. Se vocês pegarem todos esses livros sobre boatos, né, conta essas histórias. Rapidinho. Teorias de conspiração. Exato, rapidinho. Aquela história, que é uma mentira, de que o hambúrguer de uma grande rede de fast food era feito de minhoca. Né? Isso começou assim, foi nos anos 70 nos Estados Unidos, 70 para os anos 80 nos Estados Unidos, e foi uma experiência feita dentro de um laboratório numa universidade dos Estados Unidos. E era uma experiência, uma pesquisa que um professor fez com os alunos. Era uma experiência, meio brincadeira. E isso saiu dali e ganhou a rua, porque é cômico, é engraçado. Sim. Né? Pô, é simples pensar, né? Se as pessoas só saberem o que é uma minhoca, que ela come terra, se eu estou comendo um hambúrguer supostamente de minhoca, aquele hambúrguer vai ter gosto de terra. Sim. Enfim, assim, é só pensar um pouco, mas enfim, Gente, um pouco nessa linha. Você já está querendo... Não exige um pouco muito demais, pensar. Né? Acho que o Nelson teria um prato cheio hoje, Flávia, Dani. Só para complementar o que o Paulo Por trouxe, favor. ele dizia o seguinte: o povo odeia o perdão e quer o tiro. Quando o homem é pego, a mulher é pega no adultério, e o homem vai lá e ela pede perdão, e ele fala, claro, meu amor, e a galera está lá gritando, mata ela, né? E é isso, eu acho que é isso mesmo. Né? Prato cheio, né? Existe um prazer nesse espaço do julgamento do outro. Sim. Né? Você não quer ser julgado, você não quer estar ocupando esse espaço, mas o espaço de condenar o outro é um espaço muito confortável. Então, eu agradeço demais a todo mundo, agradeço aos queridos, Rogério, Francisco, Paulo, Flávia, Dani, muito obrigada por participarem desse Arena Labô, e a gente volta em breve. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.